Hoje é dia 11 de abril de 2026, manhã de sábado, e anteontem, no caso na quinta-feira, aconteceu uma coisa que eu creio que foi livramento de Deus para minha vida. Assim como Deus já me livrou em muitas outras ocasiões, não permitindo que algo se concretizasse na minha vida para me preservar, para me guardar. Eu creio que isso que eu falarei aqui agora tem a ver com isso também. Foi um livramento da parte de Deus. Quem acompanha meu canal sabe que também, assim como as redes sociais, né? Quem acompanha tanto este canal quanto minhas redes sociais sabe que em abril de 2024 eu estive em Camboriú. Peguei um ônibus para Balneário Camboriú e fui a pé até Camboriú, que é a cidade vizinha, para participar pela primeira vez de um congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. No caso, foi o 39º Congresso. E eu assisti somente uma pregação, mas eu acredito que foi suficiente pela viagem inteira, porque durante esse Congresso Internacional de Missões, durante aproximadamente 10 dias, ocorre uma média de 3 a 4 pregações por dia. Então é uma maratona de pregações a respeito da obra missionária, avivamento, e eu gostaria muito de ter a oportunidade de ouvir um dia uma pregação presencial do missionário Ronaldo Eugênio, que ele atua em Moçambique, no Quênia, e acho que o único período do ano em que ele vem para o Brasil para visitar a família, tudo, para dar esclarecimentos, para prestar relatório presencial a respeito da obra missionária dele em Moçambique e no Quênia, é por ocasião do Congresso de Gideões. Tanto que quando ele prega, os últimos Congressos de Gideões, ele tem pregado, e sempre quando ele prega, ele prepara o esboço, ele faz a leitura bíblica, deixa o esboço pronto lá, só que ele não consegue pregar quase nada de acordo com o esboço, porque é tanta coisa que ele tem para contar, tantas experiências, tanto, assim, ele vive intensamente a obra missionária, ele vive de uma maneira muito intensa a obra missionária na África, e ele quer só dar testemunho, testemunho, testemunho. Quando ele percebe, já quase uma hora de pregação e ele não pregou nada do esboço. Mas isso é o quanto, porque o missionário Ronaldo Eugênio é um dos muitos exemplos de missionários que vivem intensamente a obra missionária e fica tão feliz com os resultados, com os frutos desse ministério. No caso ele, a sua família, parece que a filha dele canta lá nos cultos, tocando ukulele, enfim. Tem vários vídeos dele, né? É só pesquisar Ronaldo Eugênio, missionário Ronaldo Eugênio, uma coisa assim, no Instagram, que você verá o trabalho que ele faz. Assim como muitos outros missionários. Então, só que eu iria agora no feriado de... Eu deixaria o cartaz aqui para você ver, ó. Eu não lembro a data assim de cabeça, só sei que entre o final de abril e o começo de maio. Entre o final de abril e o começo de maio. Então eu iria no feriado do Dia do Trabalho. Então eu iria para lá dia 30 à noite e voltaria na manhã do dia 3. Eu chegaria de volta a Sorocaba na manhã do dia 3. Então eu sairia daqui sexta-feira à noite e chegaria a Sorocaba na manhã do domingo. Só que aconteceu o seguinte, é como eu digo, né? O não de Deus é livramento. E Deus não permitiu que eu reservasse hospedagem lá em Balneário Camboriú, no caso, né? Que eu encontrei um hotel em Balneário Camboriú para me hospedar. Só que eu estava quase fechando a reserva, só que antes, quando é para abrir, quando eu deveria abrir a janela com o QR Code, né? Que é aquele monte de quadradinho para você apontar a tela do seu celular e fazer o pagamento pelo banco, né? O aplicativo do meu banco, não abria a tela de jeito nenhum, ou seja, a tela para pagamento, para concluir a reserva, não abria de jeito nenhum, e eu atualizando várias vezes para ver se abria e não abria. Então eu entendi aquilo como um livramento de Deus. Por quê? Vai que acontecesse algum acidente comigo, que eu fosse assaltado, que acontecesse alguma outra tragédia, alguma outra catástrofe, enfim.
Deus não permitiu que eu viajasse, né? A viagem seria agora, no final desse mês. Eu iria dia 30 de abril e chegaria de volta a Sorocaba na madrugada do domingo, ou seja, daria tempo de participar da Escola Bíblica Dominical na manhã de domingo, no caso, dia 3 de maio. Mas Deus não permitiu que eu fizesse essa viagem. E eu entendi isso como um livramento de Deus. E aí, como o Congresso de Gideões Missionários da Última Hora é um congresso sobre missões, eu creio que o assunto principal desse vídeo tem a ver com isso, com a obra missionária. Por isso, antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês um reel da missionária Angélica Machado, que é a esposa do Alan Machado. Eles são missionários. Eu gostei de... É um vídeo de 9 segundos, mas presta atenção nesse vídeo que eu mostrarei agora. Ó, eu tô aqui com o vídeo, ó, no Instagram da Angélica Machado. Se você prestou atenção nesses 9 segundos que você acabou de ver, aparece leia a legenda. Então, 3 coisas que eu aprendi sendo missionária, diz o vídeo, né? Aí mostra a cena dela em vários lugares do mundo. Aí eu lerei a legenda aqui. Caso você não tenha tempo de ver no Instagram, eu lerei aqui a legenda que ela colocou. No campo missionário existem 3 chaves fundamentais que sustentam o missionário. 1. Adaptação. O missionário precisa aprender a se ajustar a qualquer realidade. Um dia está no conforto, no outro está no calor, no frio, em condições difíceis. Isso envolve se adaptar ao clima, à alimentação, à cultura e até às formas de evangelismo. Quem não se adapta, trava. Quem se adapta, alcança. Lembrando que essa adaptação é, claro, de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus, né? Porque existem pontos na cultura do país, até mesmo o Brasil está passando por isso, de você ser obrigado a se adaptar à cultura, até mesmo aquilo que existe pior na cultura, porque o Espírito Santo dá esse discernimento, né? De você ver o que pode, qual ponto da cultura pode ser somado à pregação do Evangelho para facilitar a pregação do Evangelho, né? Porque quando você tenta impor uma cultura, a sua própria cultura, num país de cultura diferente, existem bloqueios, existem obstáculos. Agora o Espírito Santo nos orienta a respeito de como devemos fazer essa missão transcultural, como se diz, né? A missão transcultural deve ser feita de acordo com a orientação da Bíblia. Nada da cultura local do país para onde você vai deve ferir o que está escrito aqui. Então, se existem traços da cultura local que não ferem os princípios da Bíblia, os princípios cristãos, você pode sim usar a cultura local para facilitar a pregação do Evangelho. Agora vamos para o segundo ponto aqui, que a missionária Angélica Machado mostrou, que é discernimento espiritual. Eu acabei de falar, discernimento espiritual. Lidar com pessoas exige enxergar além do que é visível, e o discernimento permite perceber o estado do coração, entender emoções ocultas e saber como agir em cada situação. Muitas vezes a agressividade é dor disfarçada, ou seja, a agressividade da pessoa que você está tentando evangelizar, né? Porque existem muitos lugares onde é proibido pregar evangelho, ou então onde a militância progressista tomou conta de um jeito que você não consegue, por exemplo, você vê isso muito atualmente nas universidades brasileiras, principalmente nas universidades federais, universidades públicas, onde a militância progressista tomou conta de um jeito que você não consegue dialogar com essa pessoa. A pessoa vem com agressividade, com brutalidade, com violência, para impedir que você leve o evangelho, apresente o evangelho para eles, ou mesmo pregue o evangelho no local onde eles estão, porque eles acham que o local onde eles estão é deles, eles tomaram conta e ninguém de fora consegue penetrar. E aí você vira fascista, você vira opressor, enfim. Mas como ela diz aqui, a agressividade dessas pessoas, inclusive,
né, os militantes progressistas, é dor disfarçada, ou seja, eles sofreram algum trauma muito grande, algum problema muito grande, tal. Muitos deles são cristãos desviados, até mesmo filhos de pastores, que, como a filha da Lena Tanuri, que agora, graças a Deus, voltou para Cristo, se reconciliou com os pais, se reconciliou com Deus, acho que eu não lembro o nome dela agora, a filha da Lena Tanuri, né, eu não lembro o nome dela, não lembro se é Cecília, alguma coisa Tanuri. Aí ela se reconciliou com os pais, se reconciliou com... Enfim, tudo indica que ela está voltando para a igreja. Então, a agressividade dessas pessoas que estão afastadas do evangelho é dor disfarçada. Continuando aqui. Com discernimento, vindo da parte de Deus, obviamente, o missionário rompe barreiras, né? Na verdade, o Espírito Santo usa o missionário para romper essas barreiras e alcança a alma com direção do Espírito Santo. Terceiro, dependência de Deus, que eu acredito que é o principal. O missionário não vive pela lógica, vive pela fé. É confiar que Deus sustenta em todas as áreas, emocional, espiritual e financeira. É descansar mesmo sem ver, é permanecer firme mesmo na pressão. A dependência de Deus mantém o coração alinhado e impede o missionário de se perder no processo. Esse terceiro item é muito importante, por quê? Porque muita gente acha que a obra missionária é turismo gospel. Que o missionário vai lá para um país estrangeiro. No caso, o Alan e a Angélica Machado, eles pregam principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Eles vão para outros países também, como recentemente eles estiveram em Suriname, que é uma colônia da Holanda, na América do Sul. E eles pregam o evangelho nesses países com a intenção de alcançar almas perdidas no meio da prosperidade, né? Porque prosperidade material não é sinônimo de bênção da parte de Deus. Muitas vezes Deus permite que um país seja próspero, mas se esse país se afasta de Deus, como acontece em muitos casos relatados pela própria Bíblia, o próprio Israel se tornou próspero, né? O reino de Israel, depois o reino de Judá, né? Com houve a divisão do reino, se tornou tão próspero que acabou se afundando na idolatria, na opressão contra os mais pobres, enfim, uma série de problemas que fizeram com que o Reino do Norte, no caso, se afundou na idolatria, na perversão, um monte de coisa, e foi conquistado pelos assírios. Aí, uns 200 anos mais tarde, foi a vez do Reino do Sul, que é o Reino de Judá, que foi conquistado pelos babilônios. Enfim, Deus usa povos pagãos como juízo contra aqueles que são infiéis a Deus, aqueles que deveriam ser o povo de Deus, mas eles se perdem tanto na apostasia, na promiscuidade, na idolatria, enfim, uma série de coisas que Deus precisa usar povos pagãos, povos inimigos dele, para fazer juízo contra o povo de Deus. Então, mas os missionários, aqueles que realmente seguem o Evangelho de Cristo, aqueles que realmente abraçam a missão e são dirigidos pelo Espírito Santo, eles não fazem turismo gospel. Eles fazem a obra de Deus sabendo que terão muitas privações, né? Eles terão que se adaptar à cultura local, como eu já disse, né? A cultura, desde que a cultura esteja de acordo com o que está escrito aqui. Por exemplo, na Itália, eu nunca fui para a Itália, mas eu soube disso pelo Instagram, que a Itália ele foi um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19. Logo no começo, né? Primeiro foi a China, depois foi a Itália, Espanha, enfim. No começo de 2020, morreu muita gente na Itália, morriam pessoas aos milhares, né? O país teve lockdown, enfim. Então, por causa do trauma, que a pandemia deixou um trauma, deixou um rastro de destruição tão grande. No caso da Itália, aconteceu o seguinte: na Itália, você não pode ir para um supermercado, para uma quitanda, enfim, uma feira livre, eu não sei se tem feira livre lá, mas enfim, um lugar que vende frutas, por exemplo. Você não pode pegar a fruta, escolher a fruta, pegar a fruta com a mão livre, assim, né? E dar uma olhada na fruta para ver se ela está madura, se está podre, se está verde, igual fazemos aqui no Brasil. Você não pode fazer isso. Você tem que, das duas, uma. Na Itália você ou precisa usar luva, porque toda, assim,
todo local que vende frutas ou qualquer outra coisa que você escolhe, né, para poder comprar aquilo que tiver em melhor estado, porque no Brasil temos esse costume de pegar com a mão, olhar assim, apalpar. Na Itália você não pode fazer isso com as mãos livres. Você tem que pegar luvas, porque as luvas ficam penduradas lá do lado, ou então pedir para alguém do supermercado, um funcionário do supermercado, pegar a fruta para você, porque eles já usam luvas, tudo. Então é um costume local que é um costume que tem a ver com todo um contexto histórico, principalmente o contexto histórico recente, né, da pandemia, tudo, que muita gente morreu, milhares de italianos morreram durante a pandemia. Então, existem aspectos da cultura local no Japão também. A cultura japonesa é muito diferente da nossa em vários aspectos. Por exemplo, no metrô você não pode falar com ninguém, você não pode conversar, você não pode falar em voz alta. Então, existe todo um aspecto de educação, de limpeza. Eu conheço apenas 3 países, além do Brasil, que é Espanha, Paraguai e Argentina. Viajei para esses 3 países. No caso da Espanha, por exemplo, eu estive na Espanha em janeiro de 2011 e lá a educação no trânsito é absurdamente diferente do Brasil, no bom sentido. Os motoristas param, mesmo sem semáforo, mesmo sem faixa de segurança, os motoristas param para você atravessar. O motorista percebe que você quer atravessar a rua e para. Mesmo sem semáforo, mesmo sem faixa de segurança, ele para. Então a educação no trânsito lá é absurda, de boa. Muito diferente do Brasil, em que lá o pedestre é prioridade, lá o pedestre é quem manda no trânsito ali. Já no Brasil não, quem manda é o carro, o automóvel, enfim, um veículo, porque a mentalidade daqui no trânsito lembra muito dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tudo gira em torno do carro, tudo gira em torno do automóvel, enfim, do veículo motorizado. Aqui no Brasil está uma mentalidade muito parecida, de que o pedestre é visto como um estorvo, como um obstáculo, né, até como um inimigo. Então muitos motoristas eles veem o pedestre como alguém a ser aniquilado. Por isso que existem tantos acidentes de trânsito fatais envolvendo pedestres. Por quê? Porque muitos motoristas veem o pedestre como alguém que está atrapalhando o trânsito, e sendo que o certo seria eles se educarem para priorizar o pedestre. Mas enfim, são aspectos culturais, no caso da Espanha. O Paraguai, eu creio que o Paraguai se parece muito com o Brasil, né? Dos 3 países que eu conheci até agora, o Paraguai é o que mais se parece com o Brasil, até por conta do contexto histórico, tem a ver lá com a Guerra do Paraguai, tem a ver até com a história recente, que nas últimas décadas muitos brasileiros têm se mudado para o Paraguai, os chamados brasiguaios. Acho que já estamos na 2ª ou 3ª geração de brasileiros, imigrantes brasileiros no Paraguai. Então muitos paraguaios nativos são filhos de brasileiros, netos de brasileiros. Então a cultura do Paraguai é muito parecida com a nossa, por causa disso. Mas a Argentina, ó, essa camiseta eu comprei lá na Argentina em julho de 2024. Eu estive na Argentina, comprei essa camiseta lá no bairro La Boca. Tem até vídeo aqui, eu deixarei o vídeo aqui para você assistir, do dia em que eu comprei essa camiseta. E não custou caro, é uma camiseta original da Adidas, tem até, né, se você prestar atenção nos detalhes dessa camiseta, tem todos os detalhes da camiseta original. Foi a camiseta que a Argentina usou, a seleção da Argentina usou na Copa América de 2024, se eu não me engano, que teve a Olimpíada, né? Então, em todo ano de Olimpíada, no começo do ano ocorre tanto a Eurocopa quanto a Copa América. Então, na Copa América de 2024, a Argentina usou essa camiseta. Esse mesmo modelo de camiseta, já com as 3 estrelas do tricampeonato. E em 2026, com certeza a Argentina será campeã de novo, a não ser que a França consiga superar, porque a França, acredito que é a favorita à Copa deste ano. Mas a Argentina, dos países sul-americanos, a Argentina que mais tem probabilidade de ir para a final. Seja com a França, com Portugal, enfim. Ou até mesmo com a Espanha, né? Porque o Lamine Yamal tá absurdamente, né? Acho que é o melhor jogador da Espanha na atual geração, mas enfim.
Então a cultura da Argentina, que é um país vizinho daqui, é muito diferente, porque lembra muito a cultura da própria Espanha, né? Um país onde os europeus se sentem em casa, porque a cultura da Argentina lembra muito a cultura da Europa, principalmente da Espanha. E tem influência, muita influência italiana também, né? Porque se você prestar atenção, metade da população da Argentina é de origem italiana. Acho que os sobrenomes de metade da população argentina são sobrenomes italianos. Então, até o sotaque da Argentina, a conjugação verbal dos verbos da segunda pessoa do singular, acho que é isso. A segunda pessoa do singular é conjugada de maneira diferente na Argentina, né? Que lá eles usam o vos no lugar de tu, e a conjugação verbal é semelhante à da segunda pessoa do plural sem o i. Então a conjugação verbal lá é diferente. Eu creio que é por influência dos italianos. Os italianos influenciaram muito no espanhol local. E lá na Argentina também tem muito índio, né? Muitos indígenas, né? Muita gente fala que a Argentina é um país racista, que a Argentina é um país isso, um país aquilo, mas é um país que tem muitos índios, muitos indígenas vivem na Argentina até hoje, se misturaram com a população local, vivem como praticamente no mesmo nível dos de origem europeia. E então eu consegui me adaptar bem à Argentina. Inclusive o atual presidente da Argentina é um presidente conservador, um presidente até libertário, né? Que o libertário ele tem uma visão diferente a respeito da economia, de como do papel do Estado na vida da população, enfim. Então, eu gostaria de terminar esse vídeo com 5 passagens da Bíblia a respeito e tem a ver com o testemunho que eu falei logo no começo desse vídeo, né, de que Deus não permitiu que eu viajasse lá para Camboriú para participar do Congresso de desse ano, porque foi um livramento da parte de Deus. Então isso tem a ver com o assunto desse vídeo, né, que você confia no direcionamento de Deus, na dependência de Deus. Então eu quero ler aqui Provérbios capítulo 19, versículo 21, para começar, né, os textos bíblicos para fundamentar o que eu estou dizendo. Aí Provérbios 19, 21 diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, do ser humano no caso, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, eu estou participando, eu sempre procuro participar, sempre quando posso, dos cultos de sexta-feira na nossa igreja. E a campanha deste ano, deste mês de abril, né, que todo mês nos cultos de sexta-feira tem um tema. E o tema deste mês de abril de 2026 é o Deus que destrói sonhos. Porque no caso, quando os nossos sonhos não têm a ver com sonhos de Deus, quando nossos planos não têm a ver com o plano de Deus, Deus frustra esses sonhos. Porque você pode ter sonhos por uma vida, assim, desde criança, desde adolescente, você tem sonho de fazer isso, fazer aquilo, de seguir determinada carreira, de viajar para tal lugar, enfim. Mas Deus muitas vezes frustra esses sonhos para que você alinhe os seus propósitos com os propósitos de Deus, para que você alinhe seus sonhos, seus desejos, seus projetos com aquilo que Deus planejou para você. Então, se o seu sonho, desejo, projeto, enfim, seja lá o que for, levar você para perdição, para ruína, para destruição, para você se afundar nas inclinações da carne, porque a inclinação da carne leva você ao pecado, à autodestruição, à ruína. Mas quando você alinha seus sonhos, seus desejos, seus projetos com o que Deus deseja para sua vida, porque os planos de Deus sempre são melhores que os nossos. Deus nos conhece desde que nós nascemos, somente Ele sabe o que é melhor para nós, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, então somente Ele pode nos direcionar da maneira certa. Então, se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso quanto é tempo, antes que seja tarde demais, porque somente Ele tem o melhor para sua vida, e o melhor manual para isso é isso aqui. Agora vamos para Mateus 28, agora vamos para as palavras do próprio Jesus. Que existem 2 textos
dos evangelhos, na verdade três, né? Um deles é esse que eu falarei agora, Mateus 28, o final do capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus. Aí tem o Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículos 15 e 16, e tem Atos 1, versículo 8. Mas eu quero ler aqui para contextualizar o que eu estou dizendo. Mateus 28, versículos 18 a 20. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui fala sobre, é uma ordem, né? A ordem de Jesus Cristo para pregar o Evangelho, porque muitas pessoas, né, como já disse aqui, atacam os cristãos, atacam especialmente os missionários, dizendo que eles não podem impor a cultura deles para outros povos, porque isso é opressão, isso é fascismo, isso é tirania, isso é colonialismo. Mas assim, é que essas pessoas, as pessoas que falam isso, eles não conhecem, eles não têm, em primeiro lugar, pessoas que falam isso não têm o Espírito Santo de Deus habitando dentro delas, porque elas estão na carne. E ainda que existam pessoas que se dizem cristãs que falam absurdos como esse, são pessoas que vivem na carne. Eles estão falando isso de acordo com a carne, ou então porque estão escravizados por ideologias malignas, ideologias progressistas que são totalmente contra o Evangelho, totalmente contra o que está escrito aqui. Vem a Bíblia como um livro opressor, um livro cruel, enfim, um livro cheio de erros, cheio de contradições. Por quê? Porque essas pessoas não conseguem, não veem o mundo, não veem o ambiente ao redor deles com a mente de Cristo. Então eles veem de acordo com a carne, a lente da carne. Eles não veem com as lentes do Evangelho. Eles olham o mundo ao redor deles, o contexto social, o contexto geopolítico, enfim, tudo de acordo com a concepção carnal, de acordo com ideologias malignas, de acordo com pessoas sem o temor de Deus, tanto as que já faleceram quanto as que ainda existem, pessoas que não tiveram ou não têm o temor de Deus, até mesmo inimigos do Evangelho, que querem que os cristãos sejam mortos, querem que os cristãos sejam aniquilados, que pessoas como recentemente uma atriz famosa disse numa entrevista que os cristãos evangélicos são a escória da humanidade, a pior espécie de criatura. Eu não lembro o termo direito que ela usou. Sei que ela quis dizer de uma certa forma que são as piores criaturas da face da terra, que como se quisesse que os cristãos fossem exterminados da face da terra. Então, e é uma atriz que tudo indica, ela surgiu no meio cristão, né? Ela, quando adolescente, ela pertencia a uma determinada denominação, no fim acabou se apostatando da fé e hoje está na situação que está. Mas enfim, de qualquer forma, pessoas que não têm o temor de Deus, não conhecem a Cristo, nunca se converteram, ou então pessoas que estão no meio cristão e acabaram tendo a mente pervertida, tendo a mente sequestrada pela lacrosfera, pela militância progressista, eles acabam atacando os cristãos de uma maneira geral, dizendo que a pregação do Evangelho é opressora, é colonialista, é fascista, e tudo quanto é coisa que não presta, que o cristão não deve se envolver com política, que o cristão não deve se envolver com outras culturas, que ele tem que ficar na cultura dele, e que só na igreja, não pode pregar fora, não pode pregar em escola, não pode pregar em universidade, não pode pregar em praça pública, porque isso é opressão, isso é imposição cultural, e não sei mais, é assédio religioso, como já muitas pessoas estão querendo defender a criminalização da pregação do Evangelho, dizendo que é assédio religioso. Já tentaram fazer isso no Rio de Janeiro, não conseguiram. Mas em alguns lugares do mundo, como na Europa, por exemplo, você já não pode mais pregar o Evangelho na rua, livremente, senão você pode ser preso, processado, porque você está invadindo a privacidade da pessoa, você está agredindo a individualidade da pessoa, então você está cometendo um crime, você está cometendo uma agressão contra essa pessoa, então você acaba sendo processado, você acaba sendo preso. E já existem pessoas, a perseguição contra os cristãos nesse país já chegou a esse nível de você não poder mais pregar abertamente o Evangelho, senão você pode ser preso, processado, porque você está ferindo a individualidade de uma pessoa, está agredindo a pessoa na sua privacidade, enfim. Mas aqui
É claro que Jesus Cristo é muito claro, muito enfático o que Jesus disse aqui, que é uma ordem. E junto com essa ordem, aqui no versículo 20 de Mateus 28, Jesus garantindo que estaria ao nosso lado, estaria conosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Agora vamos para Lucas 24, né? Mais uma vez mencionando as palavras de Jesus, agora no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 49. Aqui, logo que Jesus ressuscitou, né, Jesus apareceu para os discípulos, né, ressuscitado, comeu diante deles, provando que ele estava no corpo glorificado, mas não era um mero fantasma, assim, não era uma assombração. Ele estava ali num corpo diferente, né, um corpo glorificado, só que podia comer, inclusive comeu mel, comeu peixe. Aí logo na sequência ele diz o seguinte aqui, a partir do versículo 44, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E tanto que lá em Atos 2, né, ocorre a descida do Espírito Santo. Os discípulos são revestidos de poder, né, no caso do Espírito Santo. Aí acabam falando em outras línguas, aqueles que estavam lá acabam ouvindo tudo aquilo. Pedro prega para eles. E antes mesmo de terminar a sua pregação, de Pedro terminar a pregação lá, em Atos 2, acontece isso aqui, entre os versículos 37 e 42. E ouvindo eles isto, no caso a população, o povo lá de Jerusalém que ouvia lá no dia de Pentecostes, Pedro pregando e o pessoal lá glorificando a Deus em outras línguas, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eu acredito que porque o cenáculo era um aposento alto, né? Era tipo um sobrado, né? Que o mesmo cenáculo onde Jesus fez a última ceia com os discípulos, né? Aí o derramamento do Espírito Santo ocorreu no cenáculo. Havia 120 pessoas ali no cenáculo. Eu creio que Maria estava lá também, a mãe de Jesus estava lá também. Aí os apóstolos, eles desceram. Acho que os apóstolos desceram do cenáculo para falar com a população, ou então Pedro falou lá de cima da janela do cenáculo, mas enfim, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ou Pedro falou lá de cima da janela para o povo que estava lá embaixo, ou Pedro desceu junto com os apóstolos e falou de lá de baixo para o povo que estava ali, ouvindo todo o pessoal lá na parte de cima. Eles ouviam o pessoal, cada um em sua própria língua de origem, mas enfim, o texto continua aqui, no versículo 38 de Atos 2. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, ou seja, aqueles que viriam depois, tanto naquela região como no resto do mundo, inclusive nós brasileiros, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e daquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A doutrina dos apóstolos é a Bíblia, porque se você prestar atenção, praticamente toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. Tanto que uma confirmação de Deus a respeito deste vídeo, né, que eu deveria gravar esse vídeo, foi um vídeo que eu assisti da Isabela Pilar dos Reis, que é uma youtuber e cantora lá de Curitiba. E ela, estudando a Bíblia, ela começou
pelo Espírito Santo, a perceber muita coisa. Hoje mesmo ela postou um reel falando sobre, comparando o que está lá em Levítico com o próprio Jesus, porque a Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo. Então você tem que buscar discernimento do alto para ouvir a voz de Deus, como Deus falou comigo, por meio dessa situação que eu relatei aqui no início, de eu não conseguir fechar uma reserva de hotel lá em Balneário Camboriú para participar do Colégio dos Gideões, porque Deus queria me livrar de alguma coisa ruim que pudesse me acontecer nessa viagem. Então essa é uma das maneiras de você ouvir a voz de Deus, você perceber livramentos da parte de Deus, que se você não conseguiu fazer algo, né, que você queria muito fazer, é porque Deus te livrou de alguma tragédia, alguma coisa ruim, né, um assalto, um acidente, enfim, algo grave que poderia lhe acontecer. Então, aqui no caso, Pedro discursando aqui, né, em Atos 2, falando a respeito comparando o que aconteceu no Antigo Testamento. O próprio Jesus aqui, no texto que eu li anteriormente, de Lucas 24, falando a respeito do que tinha acontecido com ele, era cumprimento. O que tinha acontecido com Jesus, morte, ressurreição, cumprimento do que estava escrito na lei de Moisés, inclusive em Levítico, com o trecho lá que a Isabela falou a respeito do pagamento, que se o boi chifrar alguém e matar, o boi tem que ser morto. Aí se o dono do boi não consente, o dono do boi ele foi negligente com relação ao boi, o dono do boi é morto também. Aí se alguém pagar pelo dano do boi, a chifrada do boi, se alguém pagar, né, aí o dono do boi será absolvido, uma coisa assim. Aí a Isabela comparou isso com o sacrifício de Jesus, porque nós, pelo pecado, né, o pecado que nós cometemos, nós merecemos a morte. Aí o único que podia pagar que pagar por esse sacrifício, por esse pecado, no caso, que pelo pecado nós merecemos a morte, precisamos ser castigados. Aí somente o sacrifício de Jesus Cristo poderia pagar, né, essa condenação, no caso, pela lei. Então, e aqui em Atos 2, Pedro complementa o que Jesus falou logo após ele ressuscitar, dizendo que toda a Bíblia, inclusive a lei de Moisés, os profetas, os salmos, tudo apontava para Jesus, e aponta ainda, né? De Gênesis, Apocalipse, de Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, de Gênesis 1, versículo 1 até Apocalipse 22:21, que é o último versículo da Bíblia, tudo aponta para Jesus. E quero encerrar aqui lendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 5, que é o texto, né, que eu quero encerrar este vídeo com uma ministração da Isabela Souza, que é outra youtuber, influenciador, enfim, acho que é lá de São Paulo, e ela tem sido muito usada por Deus nas redes sociais, né, Instagram, TikTok, e no YouTube também, de uma certa forma, ainda que ela não tenha um canal dela de vídeos no YouTube, mas eu creio que ela tem YouTube também, e talvez ela esteja assistindo esse vídeo nesse momento. Diz assim, 2 Timóteo 2, versículos 3 a 5. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Então, em vez de militar, né, em vez de ser militante de causas contrárias ao que está escrito aqui, seja um militante do Evangelho, militante no bom sentido, né? Não queira lacrar, não queira impor regra de acordo com as próprias convicções humanas. Se você quiser apresentar um conjunto de regras, doutrina, né, que seja de acordo com o que está escrito aqui.
Porque até mesmo a Bíblia, né? A Bíblia tem regras, é um manual para a vida, mas tudo de acordo com a orientação do Espírito Santo, não de acordo com a carne, porque a carne, tudo que a carne faz é para a autodestruição do ser humano e para afastar a pessoa de Deus. Mas quando você faz tudo de acordo com o Espírito, porque a maneira pela qual nós nos conectamos com Deus é por meio do nosso Espírito, porque nós passamos a existir porque Deus soprou o seu Espírito, primeiramente sobre Adão e consequentemente para toda a humanidade, e quando nós morremos fisicamente, o nosso Espírito volta para Deus. Então, a nossa conexão com Deus é por meio do nosso Espírito. Então, que você não viva de acordo com a carne, de acordo com a concepção da carne. E o missionário, né, pastor, pregador, cantor, influenciador, e principalmente o missionário, ele se abstém das suas próprias vontades, ele muda os seus hábitos alimentares, ele muda até mesmo suas vestes, ele muda a maneira como cumprimenta as pessoas, procura saber o que ofende as pessoas que estão ao seu redor, o que as pessoas aceitam bem. Isso não estou falando só com relação ao idioma, estou falando com relação a tudo, ao comportamento, ao vocabulário, né, até mesmo a maneira de cumprimentar alguém. No Japão você cumprimenta assim, no Japão você não cumprimenta assim, você cumprimenta assim. E por aí vai. Então, que o seu proceder, o seu testemunho seja usado por Deus para atrair as pessoas para Jesus. Para que as pessoas se convertam verdadeiramente a Jesus Cristo. E seja para qual país você for, seja aqui mesmo no Brasil, seja do outro lado do mundo, até mesmo na janela 10/40, que é onde é proibido pregar o evangelho. Se você pregar o evangelho, você pode ser morto. Mas até mesmo nos países da janela 10/40 existem missionários que têm que atuar em segredo, em sigilo, escondidos. Não podem nem mencionar publicamente o país onde eles estão, senão eles são caçados pelo governo, são torturados, presos, mortos, ou até mesmo deportados, se forem estrangeiros. Mas de qualquer forma, pessoas que se escondem. Se você for lá na missão Portas Abertas, né, acho que é portasabertas.org.br, você saberá informações detalhadas a respeito dos países da Janela 10/40, os países que perseguem os cristãos até a morte, países que caçam cristãos, países onde os cristãos estão sendo perseguidos, torturados e mortos. Então, que você aprenda, se você quiser ser missionário, se você quiser não apenas viajar para países, né, para regiões diferentes do Brasil, do mundo, como turista, e usar essa viagem para pregar o evangelho, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Se você quiser trabalhar na obra missionária mesmo, missões transculturais, missões de adaptação, onde você tem que se adaptar à cultura local, ao contexto local, para alcançar as pessoas para Jesus. Abrir mão de muitas coisas, abrir mão do conforto, abrir mão até mesmo de certos luxos que nós do Brasil temos, mas esses países não têm. Muitas vezes você fica sem internet, você tem que ir para países como Cuba, por exemplo, onde a comida é racionada, até mesmo a energia elétrica é racionada. Você vai para o supermercado sem saber se aquilo que você quer comprar está lá, porque às vezes as gôndolas estão vazias, as prateleiras estão vazias. Então a realidade de Cuba é essa. Eu estou vendo isso não só Cuba, mas existem outros países que passam situações terríveis também. Países onde as pessoas vivem meio ao lixo, ficam catando comida do lixo, porque não conseguem comprar comida. Enfim, são pessoas que comem animais, tipo gato, cachorro, porque o animal consumível, né, é muito caro. Então pessoas que comem inseto, pessoas que comem gato, comem cachorro, porque não tem dinheiro para comprar comida, carne, enfim. São realidades diferentes, realidades terríveis, que só de mencionar aqui talvez você esteja assustado, mas você como missionário tem que se adaptar a isso. Tem que abrir mão do seu conforto, abrir mão de coisas que das quais você não consegue viver sem aqui no Brasil, mas você tem que abrir mão dessas coisas, porque uma alma para Jesus vale mais do que o mundo inteiro. Então, que se você está na pregação do evangelho, você está no meio de uma guerra contra as forças do mal, contra principados, potestades, ossos espirituais do mal,
porque a sua guerra não é contra pessoas de carne e osso, ainda que essas pessoas sejam usadas pelo inimigo para destruir você, para matar você, mas você está nesse país, ou nessa região, na universidade, lá da sua casa, enfim, seja lá onde for. Você não está para lá para guerrear contra essas pessoas. Você está lá para alcançar essas pessoas para Jesus, para trazer as pessoas para Jesus. Porque o verdadeiro inimigo, os nossos verdadeiros inimigos são o mundo, a carne e o diabo. O mundo, que é o sistema iníquo que governa esse planeta, a carne, que somos nós mesmos, e o diabo, que é o maior inimigo de nossas almas. Então, fique com as palavras de Jesus e até depois, se quiser.